suas finanças e mantê-las sob controle? Eu sou Marga Brizola e eu ensino as pessoas a conquistar liberdade financeira. E neste vídeo eu quero compartilhar com você 8 segredos para você manter as suas finanças sob controle. A gestão das finanças pessoais, ela envolve mudanças de hábitos, mudanças de comportamentos e a utilização de ferramentas que vão auxiliar na prática diária dessas modificações de comportamento, de hábitos que você precisa inserir nas suas rotinas para que de fato você consiga bons resultados. A ideia é que estas informações que eu vou compartilhar com você, que estas orientações, elas estejam presentes no seu dia a dia de uma forma muito natural, que você consiga inserir nas suas práticas diárias tranquilamente, sem dificuldades, para que assim você tenha bons resultados, para que assim você consiga ver os frutos dessa mudança de comportamento, dessa mudança de hábito. Então, o primeiro segredo que eu quero compartilhar com você e que é bem importante, é o ponto de partida, eu diria assim, para você controlar e para você manter o controle das suas finanças, é fazer um levantamento de todos os seus gastos mensais. Então, você vai listar todos os seus gastos, em que você está gastando, qual o valor dos seus gastos. E para isso, você pode utilizar uma ferramenta bem simples, como anotar em um caderno, usar o bloco de notas no celular. Você pode também utilizar uma planilha de Excel. Então, você que escolhe, você vai optar por aquela ferramenta que você consegue ficar mais à vontade, que você consegue ficar mais tranquilo. Então, a ideia é que isso possa te facilitar e não prejudicar. Então, por isso, escolha aquela ferramenta que você vai ter maior familiaridade, maior tranquilidade para utilizar, que não vai exigir assim muito esforço para você aprender e tudo mais. Depois que você listou então os seus gastos, é importante que você categorize, que você separe esses seus gastos em 2 grandes grupos. São os gastos prioritários e os gastos não prioritários. Os gastos prioritários são aqueles gastos que você não vive sem eles, como, por exemplo, alimentação, moradia, água, energia, transporte. Então, aqueles gastos que você precisa deles para viver, enfim, para o seu dia a dia. Mas por mais que eles sejam gastos prioritários, que você não fica sem ter esse tipo de gasto, você pode mesmo assim conseguir organizar a sua rotina e conseguir fazer economias a partir desses gastos. Depois a gente vai falar sobre como você pode economizar também nos gastos prioritários. E o outro grupo seriam os gastos não prioritários. Esses gastos não prioritários são aqueles que você vive sem. E dentro desses gastos não prioritários, nós temos aqueles gastos necessários, mas também podem existir alguns gastos desnecessários. Então, por isso você faz essa separação aí nesses 2 grupos, para aí você ir identificando em cada um desses grupos que ajustes você pode fazer a partir da sua rotina. Uma questão aqui que é bem importante é você direcionar, você conseguir organizar os seus gastos prioritários de modo que você direcione para esses gastos 50% das suas receitas. Então, das receitas que você tem mensalmente, né, no período aí, que você consuma com os gastos prioritários 50%. Quando você faz esse ajuste de gastar no máximo 50% das suas receitas nos gastos prioritários, você tem uma maior tranquilidade para organizar as suas finanças e para controlar as suas finanças, porque a sua receita, as suas rendas, elas não estão
comprometidas integralmente com gastos prioritários, né? Pensando que os gastos prioritários são aqueles que você não vive sem. Então, por isso, organize suas finanças de modo que você gaste no máximo 50% delas com gastos prioritários. Dessa forma, você vai comprometer apenas a metade do seu orçamento, né? E você vai ter maior tranquilidade para organizar as suas finanças e manter as suas finanças sob controle. A partir daí, você vai monitorando, você vai acompanhando os seus gastos e vai fazendo os ajustes necessários a partir das análises, a partir das avaliações que você vai fazendo ao longo desse acompanhamento dos seus gastos. Então, você pode identificar que alguns desses gastos você pode reduzir, né? E aí, dos gastos prioritários você pode reduzir, embora não possa eliminá-los, né? Mas você pode reduzir a partir da modificação de alguns hábitos de consumo que você tem. Como quando você vai ao supermercado, você pode fazer uma lista e comprar aquilo que realmente você vai utilizar na preparação da alimentação da sua família, de acordo com o que você pensou de cardápios para a sua semana, para o seu mês, enfim, né? E a partir disso você vai fazer as suas compras, vai olhar dentro dos seus armários, vai ver o que realmente você está precisando, vai fazer uma lista, vai refletir sobre e vai no mercado comprar a partir daquela lista. Procure não fazer compras fora do que você listou ali como sendo necessário para a sua alimentação. Também você pode dar prioridades para fazer mais comida em casa, né? Não comer tanto fora, que acaba encarecendo e pesando no seu orçamento. Então você vai avaliar o que é possível fazer de ajuste. Também, quando a gente fala de energia, água, a gente pode também fazer pequenos ajustes, pequenas modificações de hábitos e a partir disso também promover economias, promover reduções nesses gastos também. Outro exemplo que a gente não pode eliminar, mas que a gente pode fazer também economias é com relação aos gastos de transporte. Quando você faz o transporte compartilhado, carona, enfim, você pode uma semana você vai, outra semana o seu vizinho vai, leva as crianças na escola ou para o trabalho, enfim, vocês se organizam quando vão para o mesmo lado e aí vocês vão compartilhando o veículo, compartilhando carona, isso acaba ajudando, né, na redução dos seus gastos. E quando a gente fala dos gastos não prioritários, entra o segundo segredo que eu quero compartilhar aqui. É para você eliminar aquelas despesas desnecessárias. Então, quando você olha os seus gastos não prioritários e identifica possibilidades de gastos que você pode eliminar do seu dia a dia, porque elas não trazem nenhum benefício, porque você vive sem, porque estas podem ser as grandes vilãs do seu orçamento, podem ser aquelas que estão comprometendo a sua organização financeira, né? Então, quando você faz essa análise, você vai identificar despesas que são desnecessárias e que muitas vezes você está pagando por elas, mas você não está usando. Vou te dar um exemplo. Quando você tem um pacote de TV por assinatura, tá? Você olha lá os serviços que você está pagando. Avalie se todos aqueles serviços que você está pagando naquela assinatura mensal que você desembolsa, né? Você está utilizando. Você vai perceber, na maioria das vezes, pelas experiências que eu tenho, que muitos daqueles itens que constam ali naquele pacote você não está fazendo uso. Por falta de tempo, enfim, porque não é o teu estilo de programação, enfim, as mais diversas justificativas. Mas o fato é que você está pagando por serviços e não está utilizando. Então, minha orientação aqui é para que você faça uma análise e elimine do seu dia a dia, do seu orçamento, aquelas despesas que são desnecessárias.
Também alguns gastos que são necessários, mas você pode substituir, como por exemplo a academia. Academia, em alguns casos, você paga academia para utilizar 5 vezes na semana e você acaba utilizando 2, 3. Então, ajuste o seu gasto com a academia de acordo com a forma que você está consumindo. Ou ainda, substitua o gasto da academia por outras possibilidades de atividade física que você não precisa pagar, como exercício ao ar livre, como caminhada, como andar de bicicleta. Então, só estou te dando um exemplo, não que você tenha que fazer isso, mas estou te dando alternativas para você manter a atividade física e com baixo custo ou com uma redução de custo ou sem custo, no caso de optar por essas atividades aí que eu citei. Então, dentro desse segundo segredo aí de eliminar os gastos desnecessários, você vai fazer este tipo de análise a partir das suas despesas não prioritárias, dos seus gastos não prioritários, e vai identificar o que desta lista de não prioritário você pode eliminar, ou você pode reduzir, ou você pode pausar, né? Deixar de tê-los temporariamente. Por quê? Porque nesta lista dos não prioritários estão aqueles gastos que você vive sem. Então, por mais que muitos deles sejam necessários, como gasto com lazer, como gasto com academia, temporariamente você pode modificar seus hábitos e reduzir esse tipo de gasto, ou pausar esse tipo de gasto, né? Então, você vai perceber que podem existir alguns gastos nessa sua rotina que você consiga eliminar, consiga tirar eles do seu orçamento e que muitas vezes são aqueles gastos responsáveis pelos desperdício dos seus recursos financeiros, né? Podem ser os responsáveis por não estar sobrando dinheiro no seu orçamento ou muitas vezes pelas suas finanças estarem aí um pouco bagunçadas. Então, faça essa análise e você vai ver que você vai economizar, tá? O terceiro segredo que eu quero compartilhar aqui é a ideia de você modificar seus hábitos de consumo. Então, se por um lado, alguns dos itens que você identificou lá como sendo não prioritário podem ser desnecessários, por outro lado, nós temos dentro desse rol, né, dessa lista de gastos, alguns gastos que são não prioritários, mas que eles são necessários, como gasto com lazer, como gastos com aperfeiçoamento, né? Mas aqui então a minha orientação é para que você faça algumas substituições. Por exemplo, lazer. Lazer você vai no cinema, lazer você vai jantar fora. Então, priorize aquele tipo de programação onde não envolva um alto custo, como por exemplo fazer um piquenique, como por exemplo fazer uma programação em casa com a família, onde vocês tenham experiências agradáveis, onde vocês tenham experiências que aproximam a família, mas que ao mesmo tempo elas não sejam não impliquem, né, em um alto desembolso, ou pelo menos reduzam a quantidade de recursos que vocês estão habituados a consumir. Então, a ideia é para que vocês usem a criatividade e continuem tendo lazer, ou continuem tendo algum gasto com lazer, mas que vocês consigam reduzir alguns gastos a partir da mudança de hábitos de consumo relacionado a este tipo de atividade, né? Atividade de lazer, né? Com relação aos gastos que vocês fazem com cursos de aperfeiçoamento, a minha orientação aqui é para que vocês priorizem aqueles gastos voltados para resultados que vocês precisem ter de forma mais imediata. Por exemplo, eu estou precisando organizar as minhas finanças, então eu preciso adquirir um curso de aperfeiçoamento que permita este conhecimento. Eu preciso alavancar a minha renda, né? Melhorar a minha receita. Tá? Então, priorize algum curso que possa
potencializar este crescimento, esse aumento na sua renda. Então, a ideia aqui é para que você priorize aquilo que vai te trazer os resultados que você está buscando de forma mais rápida. Também, dentro dessa ideia de modificar os seus hábitos de consumo, elimine aquelas compras por impulso. Muitas vezes a gente acaba fazendo compras a partir de sites de compras que a gente fica visitando, fica olhando, fica passando por eles ali e acaba enxergando coisas ali e não resistimos e acabamos comprando. Não é algo que precisamos, não é algo que faça diferença no nosso dia a dia, a gente consegue viver sem, e muitas das vezes a gente acaba assumindo compromissos, dívidas futuras, comprometendo o cartão de crédito ou fazendo parcelamento para comprar alguma coisa que de fato a gente não está precisando, é por puro impulso que nós compramos, ou ainda quando enxergamos na vitrine alguma coisa e compramos. Eu estou te dando o exemplo aí de você comprometer o seu cartão de crédito ou fazer algum parcelamento para isso, mas muitas vezes a gente acaba comprando à vista. Então eu tenho um recurso, mas é um recurso que eu poderia também estar direcionando para realizar um objetivo que realmente faz diferença na minha vida, que realmente ele é prioritário. Então eu estou canalizando um recurso financeiro para algo errado, algo que está consumindo um recurso, mas que de fato não é prioridade na minha vida. Então, a ideia aqui é para que você avalie o consumo que você tem feito por impulso. Muitas vezes, esses itens que você adquire por impulso, por você não estar de fato precisando, você vai até utilizar uma, duas vezes, mas ele vai ficar lá acumulado, né? Lá trancando canto, trancando espaço no seu depósito, trancando espaço no seu roupeiro, porque de fato você não precisava daquilo quando você comprou, tá? E eu falo isso a partir das minhas experiências minhas próprias, né? Que eu também já comprei muito por impulso, e também das pessoas que chegam até mim, que eu tenho auxiliado nessa parte de organizar as suas finanças, enfim, de manter as finanças sob controle. Então, reavalie os seus hábitos, porque a partir do levantamento dos seus gastos, você vai ter assim como se fosse um sinalizador, um painel de controle, né? Quando você faz o levantamento dos seus gastos, você vai poder ir avaliando os gastos no sentido de identificar se aquilo é ou não necessário, se aquilo é ou não importante, se eu posso fazer alguma troca, se eu posso fazer alguma modificação, se alguns desses itens que eu tenho consumido, que eu tenho adquirido, são itens que eu comprei por impulso ou são itens que realmente eu precisei comprar. Se eu precisei comprar, eu precisava ter comprado naquele momento, eu precisava ter assumido uma dívida, um parcelamento para ter comprado aquilo, ou eu podia ter esperado para comprar quando eu tivesse dinheiro. Então, pequenas questões assim que você vai avaliando e vai vendo a forma com que você tem se comportado. Então, você está reavaliando ou avaliando os seus hábitos de consumo, e a partir disso você vai promovendo os ajustes que você precisa para que você consiga organizar as suas finanças e mantê-las sob controle, tá certo? E o quarto segredo para você manter as suas finanças sob controle é para que você opte por comprar à vista. Então, dentro daquela ideia de analisarmos se a gente precisa daquilo, se precisamos daquilo naquele momento, é exatamente para isso. Então, às vezes a gente precisa de alguma coisa ou acha que precisa de alguma coisa e acaba comprando e assumindo dívidas. Então, por mais que você identifique que aquilo é um item necessário, pense se aquilo precisa ser comprado naquele momento quando você não tem dinheiro e que você precisa assumir uma dívida, tá? Então, é um exercício que eu te convido a fazer para o caso de você postergar esta compra. Deixar para comprar mais tarde, quando você já juntou dinheiro e quando você não vai precisar parcelar. Então,
é uma análise, né? É uma ideia de você avaliar se realmente você precisa comprar aquele item naquele momento, se você pode esperar mais um pouquinho e evitar assumir um financiamento. Então, essa que é o segredo aqui, né? Para você evitar as compras parceladas, para você evitar contrair dívidas. Então, planeje os seus gastos. Então, além de colocar no papel todos os seus gastos, é importante que você planeje as suas compras. Então, ao planejar as suas compras, você vai definir limites no seu orçamento, quanto você pode comprometer do seu orçamento com cada um daqueles grupos, né, de gastos que você tem, que fazem parte, por exemplo, lá da categoria gastos prioritários. Então, você vai definir que dos 50% do seu orçamento, você tem uma partezinha que você vai gastar com alimentação, uma parte com transporte, uma parte com água, com energia, com moradia. Então você vai estabelecer esses limites de quanto gastar com cada um desses tipos de gastos dentro do grupo dos prioritários. Então isso a gente diz que é o planejamento dos seus gastos. Então você vai gastar de uma forma que o seu padrão de vida ele caiba nas receitas que você está gerando. Então, quando você começa a fazer este planejamento do quanto gastar em cada um dos grupos, em cada um dos tipos de gastos que você tem, você vai avaliando se a forma com que você está vivendo está condizente, está de acordo com as receitas que você está gerando, tá bem? E o sexto segredo aqui para você manter as suas finanças sob controle é para que você tenha uma reserva de emergência. Então, se você ainda não tem uma reserva de emergência, entenda que a reserva de emergência ela é uma prioridade no seu orçamento e ela é muito importante para que você mantenha, consiga manter, controlar e manter as suas finanças sob controle. Por quê? Porque a reserva de emergência, ela vai te dar tranquilidade naqueles momentos de imprevisto, naqueles momentos que acontece alguma coisa que você não está contando, que vai de alguma forma demandar de recurso financeiro, mas que se você tem uma reserva de emergência não vai comprometer, não vai desequilibrar o seu orçamento, então não vai desorganizar as suas finanças. Enquanto que se você não tiver reserva de emergência, você vai precisar recorrer a empréstimo, você vai precisar de repente buscar um financiamento mais caro no mercado, né? Porque você precisa de dinheiro rápido e quando você tem pressa, às vezes a gente não tem boas opções de financiamento, a gente não consegue possibilidades mais em conta, mais barata, que não comprometam muito o nosso orçamento, né? Então, a reserva de emergência ela é importante para isso, para manter o equilíbrio das suas finanças e para te dar mais tranquilidade na hora de você decidir. E principalmente considerando que um imprevisto normalmente não é uma coisa boa, né? Às vezes pode ser um imprevisto em função de uma doença, às vezes pode ser um imprevisto em função da perda de um emprego, né? Do seu emprego, enfim, ou um membro da sua família perde o emprego e que ajudava no orçamento ali no pagamento dos gastos mensais, né? Então a reserva de emergência vai servir para suprir esses imprevistos que vão acontecer, né? E que com isso você vai ter mais tranquilidade para passar por esse momento que já traz, que já demanda de uma certa dificuldade, tá? Então defina qual é o valor adequado para a sua reserva de emergência, defina o prazo para que você consiga juntar, né, consolidar, concretizar essa reserva de emergência. Eu, inclusive, já fiz um vídeo falando sobre reserva de emergência. Então, de repente, daqui a pouco, em um outro momento, eu posso falar novamente sobre essa temática, né, sobre a reserva de emergência, como é que a gente define o valor, como é que a gente define o prazo para conseguir
levantar, né? Construir a nossa reserva de emergência e também aonde que a gente guarda a reserva de emergência, né? Então, todas essas questões é importante a gente ter em mente e ter esta clareza aí quando a gente pensa na reserva de emergência, em se tratando de reserva de emergência, tá bem? Então, a ideia aqui é que você tenha uma reserva de emergência. O sétimo segredo que eu quero compartilhar com você para que você tenha suas finanças sob controle, é para que você analise aquelas dívidas que você já tem, né? Então, avalie que tipos de dívidas são, qual o valor das parcelas que você está pagando, avalie quantas parcelas ainda restam para você quitar aquela dívida, se essa dívida ela está cabendo no seu orçamento, se ela está organizadinha, enfim, se você não tem nenhum problema com relação ao cumprimento destas obrigações. E a partir desta avaliação, desta análise das suas dívidas, defina, organize um cronograma para quitação dessas dívidas. Então, depois que você já tem uma reserva de emergência, é importante você ir pensando em eliminar as suas dívidas. Então, antes a gente falou para você não contrair novas dívidas, né? Então, evitar novas dívidas. E agora a gente está falando daquelas dívidas que você já tem. Então, aquelas que você já tem, a orientação aqui é para que você conheça elas direitinho, entenda como é que elas estão se relacionando aí no seu orçamento, né? Se elas cabem direitinho, se tem alguma atrasada e tal. E a partir de você conhecer elas, mesmo que elas estejam cabendo lá no seu orçamento, é interessante você pensar na possibilidade de aos poucos você ir quitando, tirando essas dívidas do seu orçamento, né? Então, evitando fazer dívidas, a não ser que esses empréstimos eles sirvam para você alavancar receitas, para você melhorar o seu faturamento, né? Melhorar aí a sua renda. Então, pode também ser uma possibilidade. Então, nesse momento, a gente diz que é um investimento e não necessariamente uma dívida, né? Então, avalie qual é a sua situação. Se o caso é de que você tem uma dívida lá, que de alguma forma ela compromete o seu orçamento, de que de alguma forma ela está impedindo que você consiga realizar os seus sonhos, consiga realizar os seus objetivos, organize elas, conheça elas e defina um cronograma para que você possa quitar essas dívidas. Então, esta é a orientação aqui. E por fim, o oitavo segredo para que você mantenha as suas finanças sob controle é para que você invista. Então, esta é uma orientação importante, né? Crie e desenvolva o hábito de investir parte das receitas, parte das rendas que você está gerando. Este hábito ele é importante porque você não pode gastar tudo o que você gera de receita. Você precisa pensar em desenvolver o hábito de poupar. Então, a soma dos seus gastos ele tem que ser menor do que o que você gera de receita. E para isso, a gente já trouxe para vocês aqui uma série de orientações que podem possibilitar que você reduza os seus gastos de modo que esses gastos sejam menores do que você gera de receita. Mas se ainda você não conseguir a partir dessa organização, dessa orientação, é importante aqui que você pense na possibilidade de gerar receitas extras, né? Receitas que podem te auxiliar nesse processo de organização financeira e que possam te ajudar a manter as suas finanças organizadas, tá bem? Então, a ideia de você investir é muito importante nesse processo de organização financeira. Agora, coloque em prática estas orientações, esses segredos que eu compartilhei com você e comenta
os resultados que você está tendo com estas orientações que eu trouxe aqui. Até mais, tchau, tchau.